Olá, tudo bem? Nessa questão aqui nós temos um bloco que é a caixa de ferramentas e temos 4 forças atuando nele: o peso para baixo, a normal para cima, força de atrito para a esquerda, contrária ao movimento, e a força de tração para a direita, né, meio inclinadinha, que pode ser decomposta em TY e TX, formando o ângulo θ aqui com o TX. Ali no enunciado, ele pede para a gente o valor mínimo do módulo dessa força de tração para que a caixa se mova. Na verdade, esse enunciado ele está errado, tá bem? Porque ele quer o quê? Ele quer a situação onde haja um equilíbrio estático, tá? Que é a iminência do movimento, que é quando o bloco está quase se movendo, mas ele ainda não se move. Então, o mais correto ali seria perguntar, né? O valor da força aqui de tração para que haja o máximo equilíbrio, para que haja a iminência do movimento, ou que ele coloque, por exemplo, tração maior do que o valor ali, porque quando é que a gente vai descobrir aqui, né? Quando a tração tiver o valor que a gente vai descobrir aqui, a gente pressupõe um equilíbrio, o equilíbrio estático, que é a iminência do movimento, ou seja, quando ele está quase se movendo, mas ainda não está se movendo. Esse é um conceito que está bem errado, teoricamente, mas algumas questões ainda pedem. Então, quando alguma questão pedir para você, assim, valor mínimo para que alguma coisa se mova, pode aplicar ali o valor para que seja como se fosse o equilíbrio da iminência do movimento. Por mais que teoricamente esteja errado, é o que a gente precisa fazer para acertar a questão. No equilíbrio, aqui na vertical, a gente tem o peso para baixo, a normal para cima e o TY para cima também. Então, né, a soma das forças para um lado deve ser igual à soma das forças para o outro. O peso para baixo é igual a normal mais TY para cima. E na horizontal nós temos TX para um lado e força de atrito para o outro. Então, força de atrito é igual ao TX. Decompondo ali as forças de tração, nós temos o ângulo θ sendo feito entre a tração e TX. É só como se eu tivesse empurrado o TY para cá e, né, formasse um triângulo retângulo para que a gente possa decompor. O cosseno é dado por cateto adjacente sobre hipotenusa, então fica TX sobre T. Tx é igual a tração vezes o cosseno de θ. E o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então fica Ty sobre T. E Ty é igual a tração vezes o seno de θ. Prevalecendo aqui na igualdade, né, nós sabemos ali que peso vai ser igual a normal mais TY, conforme a gente viu aqui, peso igual a normal mais TY. Então, eu sei que a normal é peso menos TY, substituindo pelo que encontramos aqui, a normal é peso menos T vezes seno de θ. Pelo outro equilíbrio, força de atrito é igual a Tx. Então, força de atrito é μ vezes a normal. μ vezes P menos tração vezes seno de θ é igual ao Tx, que é tração vezes o cosseno de θ. Daí eu abri aqui, né, fiz a propriedade distributiva, μ vezes o peso menos μ vezes a tração vezes o seno de θ é igual a tração vezes o cosseno de θ. Isso tudo considerando, claro, o equilíbrio, né? Por mais que o enunciado esteja escrito errado ali, é o que ele quer. Passo aqui para o outro lado somando, agora é só matemática, tá? μ vezes o peso é igual a tração vezes o cosseno, que eu já tinha aqui, mais μ vezes a tração vezes o seno. Como nós queremos o valor da tração, que no caso é a força F, né? Nós isolamos. Como que nós podemos isolar? Podemos colocar em evidência, fator comum em evidência. Então, fica tração vezes o cosseno de θ, mais μ vezes o seno de θ, é igual a μ vezes ao peso, né? Então, eu passo aqui dividindo, e a tração fica μ vezes o peso, dividido para cosseno de θ, mais μ vezes seno de θ. Então, para que haja a iminência do movimento, ou seja, para que essa caixa de ferramentas esteja quase andando, mas ainda não ande, né, isso de forma certinha teoricamente, a gente precisa que a tração seja igual a essa força aqui. Se a tração for maior do que essa força, então vai começar a existir uma força resultante, fazendo com que haja aceleração, e daí sim essa caixa de ferramentas se move, tá? Mas, ensinando para você realmente correto, teoricamente, né? Com essa força aqui ainda não se move. Contudo, como é vestibular, a gente precisa entrar na onda, digamos assim, né? Para entender o que eles querem para acertar a questão. Passa no vestibular quem acerta a questão. Então, saiba que quando ele fala valor mínimo para uma força, então considera aí a iminência do movimento, tá? Mesmo que não seja teoricamente.